Olá, meu nome é Cláudia Marques Simões, eu sou médica anestesiologista e gostaria de agradecer inicialmente ao convite da Sociedade Brasileira de Anestesia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica para nós conversarmos um pouquinho hoje sobre pré-operatório e pré-habilitação do paciente cirúrgico oncológico. Eu sou supervisora do Serviço de Anestesia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, do Complexo HC da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atuo também no Hospital Sírio-Libanês junto aos serviços médicos de anestesia. Então, eu tenho uma ampla atuação com pacientes cirúrgicos oncológicos. A cirurgia oncológica, ela fica num limiar muito tênue entre uma cirurgia eletiva e uma cirurgia de urgência. Nós temos que lembrar que o câncer é uma doença tempo-sensível e depende muitas vezes de um timing adequado da cirurgia e de seus tratamentos adjuvantes. No entanto, por outro lado, ela é uma cirurgia que muitas vezes tem que ser muito bem programada, pois ela é de alta complexidade e muitas vezes são cirurgias extensas com múltiplas equipes envolvidas. Portanto, o período pré-operatório é um período crucial de programação, de previsão de tudo que vai acontecer com esse paciente para que ele possa vir a ter o melhor resultado esperado. É importante avaliar o paciente no pré-operatório como um grande conjunto. E nós não podemos subestimar nenhum dos pilares da avaliação desse doente, como, por exemplo, o estado nutricional, o seu status funcional, o controle adequado dos sintomas que ele pode apresentar naquele momento decorrente da doença, mas que não necessariamente determinam o prognóstico, a sequência desse doente. E temos também que proceder à avaliação clássica dos diferentes órgãos e sistemas. Portanto, o pré-operatório apresenta inúmeros desafios, principalmente quanto à avaliação cardiovascular, e nós vamos comentar um pouquinho da questão da interação com alguns tratamentos adjuvantes, do sistema respiratório, na mesma linha, e de outras comorbidades em geral que esses pacientes apresentem. Precisamos, como anestesistas, conhecer alguns dos efeitos, ou pelo menos os principais efeitos, da adjuvância de tratamento, como por exemplo da quimio e da radioterapia. E não podemos nos esquecer que esses pacientes muitas vezes se apresentam extremamente frágeis para o procedimento cirúrgico. Então, o conceito de fragilidade, que há muito tempo já era utilizado na determinação, na indicação da adjuvância de tratamento dentro da oncologia clínica, hoje ele cada vez mais vem sendo aplicado dentro da área cirúrgica. E não podemos esquecer nem ignorar que muitos desses nossos doentes vão vir para a indicação cirúrgica acompanhados de uma anemia, muitas vezes passível de melhoria. Nós temos que lembrar, quando esses pacientes são submetidos à quimioterapia adjuvante, que alguns pacientes vão ter um enorme risco para cardiotoxicidade. E aqui eu destaco alguns desses fatores que foram enumerados dentro do Consenso Brasileiro de Cardio-Oncologia. E nós não podemos nos esquecer, então, da questão da doença miocárdica atual, dos fatores de risco cardiovasculares e demográficos, então, desde a idade dos pacientes e outras comorbidades, o tipo de tratamento antineoplásico que esse paciente está recebendo, principalmente as antraciclinas e trastuzumab, e fatores de risco e de estilo de vida que esse paciente venha a ter. Nós, para esses doentes, vamos ter que adaptar alguns algoritmos clássicos. Então, essa é uma sugestão de adaptação do algoritmo da avaliação cardiológica do paciente oncológico. Nós temos que identificar se esse paciente tem sintomas cardiológicos. A segunda pergunta que deve vir na sequência, caso ele apresente sintomas, é se esses sintomas começaram depois do início do tratamento oncológico. E se sim, se esse paciente recebeu radioterapia ou quimioterapia com possíveis efeitos cardiovasculares e quais foram esses tratamentos e medicamentos. E aí sim nós devemos proceder a uma avaliação focada para avaliar a possibilidade de isquemia, de arritmias, de instalações de valvopatias que tenham acontecido nesse período ou cardiomiopatias. E aí sim nós podemos direcionar uma adequada otimização das condições cardiovasculares. Portanto, uma avaliação cardiológica inicial deve sempre questionar quando aquele paciente deve ser avaliado por um cardiologista propriamente. Então, os pacientes cardiopatas crônicos, com fração de ejeção limítrofe, com sintomas claros de insuficiência cardíaca, com 2 ou mais fatores de risco para doença cardiovascular,
ou que tenham recebido doses de antraciclina elevadas. São pacientes candidatos a essa avaliação, idealmente pelo cardiologista. Como ele deve ser avaliado? Aí nós vamos ter que nos respaldar em uma série de exames de apoio, desde exames de imagem quanto laboratoriais. E devemos tentar identificar a disfunção de ventrículo esquerdo, principalmente. E quando identificada, iniciar o tratamento para insuficiência cardíaca e acompanhar esse paciente junto à equipe oncológica e cirúrgica que irá conduzir o tratamento propriamente dito desse doente. Para nós fazermos uma avaliação funcional desse doente, são utilizadas basicamente duas grandes escalas em oncologia: a escala de Karnofsky e a escala de ECOG. São escalas que quantificam o grau de independência desse doente, sendo que a escala de Karnofsky ela é pontuada de 0 a 100%, sendo 0 aquele paciente que foi a óbito e 100% aquele paciente completamente rígido, clinicamente, sem sinais ou queixas, sem nenhuma evidência clínica da doença. A escala de ECOG é uma escala um pouquinho mais simplificada, mas que também tem esse mesmo objetivo, só que ela é pontuada de 0 a 5. Lembrando que aqui na escala de ECOG é o inverso, a menor pontuação corresponde à maior funcionalidade desse paciente. Portanto, o paciente com ECOG de 0 é aquele paciente completamente ativo, capaz de realizar todas as suas atividades sem nenhuma restrição. Um outro conceito que eu não podia deixar de comentar aqui com vocês é a questão da pré-habilitação. A pré-habilitação ela tem se mostrado extremamente eficaz dentro de uma iniciativa onde o paciente é nosso centro, nosso objetivo focal, o melhor resultado para esse paciente. E para que nós possamos fazer uma adequada pré-habilitação, nós precisaremos do envolvimento multidisciplinar da equipe, com envolvimento de equipes de psicóloga, prescrição de exercícios pré-operatórios, um adequado programa nutricional, orientações do paciente para cessar tabagismo e interromper a ingesta de álcool quando necessário, para que esse paciente possa ter o melhor resultado pós-operatório possível. E tudo isso porque já foi demonstrado que pacientes que tenham pré-habilitação antes da cirurgia, eles acabam tendo uma recuperação pós-operatória mais rápida. Agora, pacientes sem pré-habilitação, eles acabam caindo mais dentro da sua reserva funcional disponível e levando mais tempo para conseguirem se recuperar no pós-operatório. Portanto, a melhor recuperação da capacidade funcional vai se dar nos pacientes que realizem a pré-habilitação. A pré-habilitação ela tem sido trabalhada dentro de um conceito multimodal. Idealmente, esse paciente deve ter um tempo de preparo de 4 a 8 semanas e deve ter a prescrição de exercícios físicos, inicialmente por uma avaliação de um teste cardiopulmonar, idealmente, ou um teste de caminhada de 6 minutos, que pode ser facilmente realizado dentro de qualquer cenário ambulatorial, e a partir desses resultados ter um programa individual. Para cada paciente, eu posso ter indicações específicas, lembrando que quanto mais intenso esse preparo pré-operatório, muitas vezes maior a otimização que eu vou ter dos índices de consumo e entrega de oxigênio para esse paciente, que vão permitir melhores resultados de recuperação pós-operatória. É importante indicar e oferecer a esse paciente um bem-estar psicológico. Habitualmente se recomenda a aplicação da escala de ansiedade e depressão hospitalar e orientação de medidas de redução de estresse e ansiedade de uma maneira global. Também é indicada a otimização nutricional desses pacientes, inicialmente pela realização de um screening nutricional e depois pela prescrição de medidas para otimização nutricional. E a otimização da saúde ela deve ser vista, encarada nesse período pré-operatório de pré-habilitação como um todo. Então não esquecer das orientações de cessação de tabagismo, de compensação das comorbidades como um todo, e não esquecer também do tratamento da anemia, porque a anemia ela já se demonstrou em diferentes populações, inclusive na população oncológica, como um fator isolado de risco de mortalidade perioperatória. A pré-habilitação, portanto, ela pode variar e ela tem como objetivo tentar modificar alguns fatores de risco que sejam eventualmente modificáveis, como nós comentamos a anemia, a sarcopenia através de exercícios físicos, a ansiedade, fatores respiratórios através da cessação do tabagismo, e com isso nós buscamos otimizar algumas funções,
como por exemplo a função cardiorrespiratória e muscular, e com isso aumentar a capacidade funcional global desse paciente, facilitando a sua recuperação pós-operatória. É importante que todos conheçam que hoje existem inclusive sociedades voltadas para essa otimização e pré-habilitação pré-operatória. E quando se trata do paciente oncológico, o último conceito que eu gostaria aqui de apresentar a todos é um conceito que nós não podemos nos esquecer, que é hoje chamado de RIOT do inglês, que é o tempo de retorno para o tratamento oncológico desejado. E esse é um conceito que sempre deve ser perseguido na oncologia, e hoje é uma das grandes medidas, dos grandes indicadores de qualidade dos centros oncológicos, porque quanto mais rápido esse paciente se recuperar da cirurgia, mais rápido ele vai poder voltar ao tratamento complementar global oncológico. Portanto, esse paciente que precisar de uma cirurgia de uma neoadjuvância quimioterápica, se ele se recuperar mais rápido da cirurgia e tiver menos complicações, ele vai poder reiniciar a quimioterapia ou iniciar a quimioterapia adjuvante o mais precocemente possível. Portanto, isso pode melhorar, inclusive, os resultados, os desfechos dos nossos doentes. Portanto, para atingir os nossos objetivos, é importante que todas essas medidas sejam tomadas com um enfoque, com um olhar global, trabalhando desde a educação do paciente, esclarecendo a ele como ele pode ser uma figura ativa dentro da sua própria recuperação, trabalhando em equipe de uma maneira multidisciplinar e acompanhando e planejando tudo o que vai acontecer com esse doente. Portanto, hoje, a avaliação pré-operatória ela é muito mais extensa e tem um impacto muito maior do que uma simples avaliação pré-anestésica, focado para o planejamento da anestesia que esse paciente vai receber. Muito obrigado pela atenção de todos e mais uma vez eu gostaria de parabenizar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica por essa excelente iniciativa. Muito obrigada!